E se uma única frase, só com 2 palavras, tivesse o poder de definir absolutamente tudo, desde a identidade de Deus até a nossa própria percepção de quem a gente é? Uma declaração que vem moldando realidades há milênios. Essa pergunta todo mundo já se fez em algum momento, não é mesmo? É talvez a questão mais fundamental da experiência humana. Mas o curioso é que a resposta para ela pode não estar onde a gente costuma procurar. Olha só que interessante. Milhares de anos atrás, um homem chamado Moisés, bem no meio de uma crise de identidade, fez uma pergunta muito parecida. Só que ele não perguntou para si mesmo. Ele perguntou direto para a fonte de toda a existência. Ok, então vamos mergulhar nessa jornada de descoberta. Nosso caminho vai ser este aqui. A gente vai ver como uma revelação tão antiga se conecta de forma impressionante com a nossa vida hoje. A cena que está lá no livro de Êxodo é de tirar o fôlego. Tenta imaginar Moisés, um pastor já com 80 anos, se sentindo meio perdido, meio fracassado no meio do deserto, e de repente ele dá de cara com um arbusto, uma sarça que está pegando fogo, mas o fogo não consome nada. E no meio dessa cena inacreditável, Deus dá a ele uma missão gigantesca. Diante disso, claro, Moisés fica cheio de dúvida, e ele faz 2 perguntas que mostram toda a insegurança dele. Primeiro, quem sou eu para fazer uma coisa dessas? E, a mais importante de todas, se me perguntarem quem eu digo que me enviou? E aí que a gente chega no ponto central de tudo. A resposta de Deus a Moisés é um nome, uma declaração, que ia ecoar por toda a história. A frase no hebraico original é Ehia Asher Ehia. E o que isso quer dizer é profundo. É um nome que significa que esse ser existe por si mesmo. Ele não é definido por nada nem ninguém. Ele não é como alguma coisa. Ele simplesmente é. É a própria definição da existência. Um presente que é eterno, sem começo, sem fim. E o mais incrível é que esse grande eu sou não é um conceito filosófico, distante. A própria natureza dessa identidade é a ação. É ver o sofrimento, é ouvir o clamor, é conhecer a dor e, finalmente, é agir para libertar. A existência dele está totalmente ligada à sua ação no mundo. Agora, a história dá um salto e essa ideia fica ainda mais profunda no Novo Testamento. Aquele nome, divino, imenso, se torna algo muito, mas muito pessoal através das palavras de Jesus. É como se Jesus pegasse aquele eu sou gigante e o aplicasse diretamente nas nossas necessidades mais básicas. Ele diz, sabe aquele ser autoexistente? Então, eu sou a manifestação pessoal dele para a fome espiritual, para o medo do escuro, para a necessidade de vida que todo mundo tem. Lá no Evangelho de João a gente encontra essas 7 declarações. Cada uma é um jeito diferente de mostrar como o grande eu sou se conecta com a gente. Eu sou o pão da vida, fala direto para nossa alma faminta. Eu sou a luz do mundo, traz esperança quando tudo parece escuro. Cada uma dessas frases é uma ponte. E agora vem a parte mais transformadora de todas. Como é que esse eu sou divino muda completamente a resposta para a nossa pergunta lá do começo? Quem sou eu? Vamos voltar rapidinho para Moisés e a sua dúvida. Ele olhava para si mesmo e via o quê? Incapacidade, insignificância. Ele se sentia totalmente despreparado. A identidade dele era definida pelas suas próprias limitações. E ele não foi o único. Tem também Gideão, lá no livro de Juízes. Quando Deus o chama, a resposta dele é praticamente a mesma. Eu sou fraco, sou o menor de todos. É um sentimento que muita gente conhece, não é? Essa sensação de inadequação. Então, olha só que virada de chave. A identidade deixa de ser definida pela autoavaliação e passa a ser definida pela presença divina. Deus não discute a fraqueza deles, ele simplesmente a cobre com a sua presença. A resposta para quem sou eu muda, passa a ser eu sou aquele com quem o eu sou está. Certo. Mas e na prática? Como essa conexão com o grande eu sou muda o dia a dia? Como se vive com essa identidade transformada? O caminho é bem claro. Tudo começa na identidade. Quando se entende quem se é por causa dele, as ações mudam. E essas novas ações, que não vêm mais do medo, geram resultados totalmente diferentes. Uma vida com um propósito que vai muito além da própria capacidade. A grande lição é essa. Uma vida transformada é construída sobre uma única e fundamental verdade. O potencial de alguém não é definido pelo que falta, mas pela suficiência total do eu sou que o acompanha. E essa é a reflexão que fica quando a resposta para quem sou eu deixa de ser sobre as nossas inseguranças e passa a ser sobre a presença dele
a história da nossa vida, ela inevitavelmente se transforma. A questão que fica é, qual história cada um de nós vai escolher viver?